Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que você tem feito aqui nesses dias. Nós somos gratos porque o Senhor tem se revelado a nós nesses dias aqui, e nós queremos que essa revelação da sua pessoa continue aumentando daqui para frente, que a gente não seja negligente com tudo que ouvimos, com as palavras que recebemos, mas que possamos ser pessoas maduras, que são pessoas que ouvem e obedecem a tua palavra. Faz-nos crescer nesses dias, Senhor, e que todas aquelas nossas dificuldades que nós temos no nosso relacionamento contigo possam ir cessando rapidamente em nossa vida espiritual e crescendo a partir do momento que a gente começa a ter comunhão mais íntima contigo. É isso que eu te peço, Pai. Amém. Então a gente falou no primeiro dia sobre quem é Deus, a necessidade de saber quem é Ele. O Luciano falou sobre a grandeza, a Daniela falou sobre a beleza. Ontem ele ia falar sobre o amor. E aí algumas coisas mudaram, algumas coisas interessantes aconteceram, e graças a Deus que ele mudou. Não ficou nada, conseguimos, pô. Deus que ele mudou e seguiu aquilo que Deus estava fazendo. E eu queria, e toda vez que eu estou em conferências ou escolas, sempre no último dia, eu gosto de ser muito prático. Deixar pontos muito práticos para vocês. Apesar de eu ser bastante místico, estava conversando isso com o Estevão ontem, eu sou bastante místico de verdade, eu disfarço quando eu estou no microfone. Eu sou místico mesmo, sou o mesmo número, mais uma vez por dia eu já fico ligado. Mas, apesar de ser muito místico, eu também sou muito prático. Isso é difícil, né? Normalmente quem é místico não é prático, mas Deus me deu essa graça. Mas eu agora quero ser muito prático com vocês, dar ferramentas para vocês, e espero que vocês sejam ajudados, porque não adianta a gente ouvir um monte de coisa, e quando a gente vai embora, a gente sofre dos mesmos problemas de sempre. Então, talvez tudo que eu vou falar você já ouviu, só que só ouvir não resolve o problema. Você precisa executar. Eu vejo que às vezes a gente vai e vem um encontro como esse, a gente sai daqui empolgado, sai daqui feliz, sai daqui tocado com palavras, e aí passa-se uma semana ou um mês, e aí você já está no mesmo jeito que você estava antes de chegar aqui. E aí você fica numa frustração porque você não conseguiu crescer. E aí o que você tem que fazer? Diminuir de novo. Aí depois você vai numa conferência e você cresce de novo. Aí você não vive aquilo que foi falado e você volta de novo. E aí a sua vida fica tipo uma gangorra. E aí você começa a ficar insatisfeito com a tua vida com Deus. Você começa a ficar insatisfeito com a igreja. Você começa a ficar insatisfeito com tudo. E não percebe que a culpa é sua, no sentido de que você precisa fazer algo. Ontem, muitos aqui receberam palavras ontem que fizeram realmente sentido para a vida de vocês. Então, as palavras que Deus entrega, elas têm uma parte que precisa da gente para ela ser cumprida. Ontem eu dei esse exemplo para alguém. Se Deus chega e fala a você, Deus chega e fala para você, você vai para os Estados Unidos. E você não vai tirar o seu passaporte, o seu visto, você não vai para os Estados Unidos, querido. A não ser que ele queira fazer aquele Enoque, né? Mas se não é o caso, e isso é parte de você. Você não vai estar dormindo na cama, aí Deus vai te puxa assim, lá para dentro do lugar, tirar o visto, aí você faz a entrevista, depois a gente volta para casa. Você tem que ir, você tem que pagar o negócio. Então são coisas práticas que a gente tem que fazer para se posicionar aonde Ele quer que a gente esteja. Então vocês hoje estão no ponto A. E Deus liberou graça sobre o ponto A. Só que Deus se move. E aí Ele está indo agora para o ponto B. Porque já falou o ponto A, agora Ele já está indo para o ponto B. Se você continua aqui no ponto A, esperando que Ele faça alguma coisa, Ele vai falar alguma coisa lá no ponto B e você não vai ouvir. Aí Ele vai falar, poxa, Deus não fala comigo, poxa, Deus não faz as coisas do mundo. Porque você tem que se posicionar debaixo do ponto B, para que você receba o ponto B, e assim sucessivamente. Então, você precisa ser muito prático com essas coisas que você ouviu. Então, se Deus liberou uma palavra sobre o seu chamado, por exemplo, você precisa hoje começar a fazer algo. Você precisa hoje começar a procurar literaturas que te ajudem, como você procurar a Bíblia, que é interessante também. Legal, você já leu, dá uma lida lá porque é bacana. Tem umas versões mais fáceis de entender que são legais também. E aí você vai começando a crescer naquilo que foi liberado sobre a sua vida. E quando você recebe uma palavra, significa que Ele vai acelerar
aquilo que Ele te deu. Então, se Deus te dá uma palavra, você vai ser um mestre da palavra, significa que Ele vai te capacitar mais rapidamente do que outras pessoas que não têm isso. Então, quando você começar a ler livros, aquilo vai fazer muito sentido para você. Quando você começar a ler a Bíblia, aquilo vai abrir os seus olhos e fazer sentido para você. Só que para isso você tem que ler a Bíblia, né? Então, tem coisas muito práticas. Eu quero ajudar vocês com essas coisas bem práticas de como viver uma vida de oração saudável e contínua, principalmente. Provavelmente, quando sair de conferência, ficou uma semana conseguindo orar. Aí depois para, né? E isso é um mal que acontece muitas vezes. E aí eu quero dar os passos para que isso não aconteça. Como fazer para você não depender do seu pastor, da palavra de domingo? Apesar de a gente achar isso errado, a gente faz isso, no final das contas. É um momento, o único momento que a gente canta para Deus é no domingo, na hora da reunião. Mas a gente castiga quem vive só de domingo. Esse? O pessoal vai viver evangelho de domingo. Mas quantas vezes durante o segunda sábado você tira um tempo para adorar a Deus com música? Você espera domingo, então? Quantas vezes na semana você ouve uma palavra no YouTube, que seja? Assim, eu quero ouvir uma palavra, eu quero ver uma pregação para me edificar, para você edificar. Então, eu gosto do que da minha escolha, eu tenho muita escolha. No YouTube, procuro alguém que eu admire e vou ouvir. Quantos fazem isso? E aí você espera também para o domingo. Então, sempre o domingo é o dia, literalmente, do Senhor. E aí, quando a gente fala de oração, a gente vê que muitas pessoas, apesar de não admitirem que isso seria um escândalo, acham orar chato. E não tem coragem de admitir isso. E a primeira coisa, se você quer ter uma vida de oração, é você admitir que a sua vida, talvez, de oração seja chata. Chata porque você não tem prazer de ir para esse lugar, e quando você fala, parece que a tua oração está batendo no teto e voltando. E aí você pede para Deus fazer coisas que Ele não faz imediatamente, Ele não te desanima e parece que Ele não está te ouvindo. E Ele ouve mais aquele pregador que você gosta, Ele ouve mais o pastor, Ele ouve mais a oração do líder do que a sua, porque afinal de contas você é muito pequenininho, você não é ninguém. E você começa a construir essa imagem sobre a oração na sua cabeça e aí realmente está se tornando chato. Algum tempo atrás eu levei uma discussão boa, né, saudável, com os irmãos lá da nossa comunidade, sobre o que era mais importante. Ser levado a ter relacionamento com Deus por prazer, e lá durante o prazer estar com Ele, a gente encontra a disciplina, ou a gente é levado pela disciplina e durante o período que a gente é disciplinado, a gente tem prazer de estar com Ele. Alguém sabe responder o que vem primeiro? Disciplina ou prazer? Se você não estiver nem um pouco empolgado de orar, mas você cumprir as disciplinas espirituais, você consegue com o tempo ter prazer? Sim ou não? E se você estiver muito empolgado e você entra nesse lugar, e aí você fica 1 ou 2 dias lá, chapa quente, aí depois você tem que dar uma puxada. Se você começar a se disciplinar, você também não dá certo? O que vem primeiro? Você tem que estar empolgado ou você tem que estar disciplinado para começar a ter relacionamento com Ele? Diz aí, gente. O que vocês acham? Tá? Um ou outro? Os dois. Um de cada vez, gente. Senão vocês falam na frente do outro. Se a gente fosse coreano, a gente ia ter prazer na disciplina, né? Eu acho que é tipo doce e salgado, já viu? A gente come salgado, aí quando acaba o salgado você tem que comer um doce. Aí quando você acaba o doce, tem que comer um salgado. Então, é tipo isso. Uma coisa puxa a outra, quando você vai empolgado, o gordo sempre é exemplo de comida. Quando você está empolgado, todos os exemplos que vêm na minha cabeça das coisas são de comida. Aí quem é magrinho entende, não entendi, salgado com doce. Mas se eu comer doce, eu vou comer salgado com quê? Ontem eu estava reparando, tinha uma menina que no café da manhã, eu peguei 2 pães, um deles eu botei manteiga e chocolate. Né? E a pessoa do meu lado, a menina do meu lado, me escandalizou porque ela pegou uma maçã, um mamão e um chá. Aí eu, meu Deus, eu nunca vou ser assim na minha vida. Um mamão, uma maçã e um chá. Meu Deus. Aí, quando a gente vai muito empolgado, às vezes tem um problema. Porque a gente vai muito empolgado e você fala, e você chora, e você queima. Aí no seguinte também, só que aí como você não tem as disciplinas, você começa, assim, chega um momento que o assunto vai acabando, sabe? Ou aquele fogo vai apagando, porque isso acontece. E aí quando o fogo apaga, o que você faz? Se você não tem disciplina,
fica sem voltar naquele lugar, porque aí se torna chato. Porque o que te movia a estar lá era o seu sentimento, eram as suas emoções. Aí como elas se esfriaram, você para. Mas quando você vai pela disciplina, você começa disciplinadinho certinho. Mas como você tem lido a palavra, como você tem meditado na palavra de Deus, você começa a ser apaixonado por aquilo que você está estudando. Então acho que as duas coisas estão muito emboladas. Então, se você está muito empolgado, entra para o lugar secreto, e procure disciplinas lá. E a gente vai falar um pouco dessas disciplinas. Se você está muito empolgado, não se garante só na sua empolgação, porque ela vai passar, ela vai diminuir. Isso é normal, isso acontece. Mas, está todo mundo olhando para o lado. Mas, e se você não está empolgado, você não tem empolgação nenhuma, vai lá, porque quando você começar a estudar quem ele é, você vai se empolgar. Amém? A nossa cultura não é de oração. Nós não temos uma cultura de oração no nosso país, por exemplo. Bem na prática, um jovem consegue ficar 6 horas por dia estudando para passar num vestibular ou num concurso. Sim ou não? Às vezes até mais. Não é isso? Mas não consegue ficar 6 horas orando. Por quê? Mais do que acha chato. Mais do que não tem disciplina. Tem tempo. Tem gente que estuda 6 horas, tem tempo. A mente é materialista. Eu estudar 6 horas para passar um concurso, quando eu passar, eu vou ter dinheiro. Eu vou ter estabilidade financeira. Você vai ter uma recompensa para aquilo. Oração não é tão prático. É muito mais prático eu estudar para eu passar em uma prova e ter dinheiro. Vai me trazer muito mais benefício do que eu passar 6 horas orando. E o pior, você não estuda 6 horas no concurso e hora meia. Assim, você estudando 6 horas no concurso não ora nada. Não se relaciona com Deus em momento nenhum. E aí depois você pede para que Deus abençoe o seu emprego, para que Ele te abençoe no dia da prova. Ainda bem que Ele é um Pai bom e Ele abençoa ele. Aí a gente não percebe, a nossa mente é completamente materialista. A gente consegue ficar estudando para a faculdade direto, 2 horas todo dia, tem que fazer o trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Mas aí eu vejo pessoas que fazem faculdade ler livro dessa grossura. Aí eu um livrinho dessa finura, que fala sobre Deus, que fala sobre algo que você tem interesse. Seja dom, seja Deus, seja teologia, seja... Aí você não lê um livreto. Ou então você escolhe o livro, tem muita gente que eu vejo que é assim, escolhe o livro pela grossura do livro. Você olha esse cara, esse aqui é melhor. Mas para a faculdade estuda bastante, lê bastante. Adolescente faz isso também, lê Crônicas de Nárnia todos os livros que existem de Crônicas de Nárnia, de 300.000 páginas, eu nunca li um livro de Deus. Então isso vai mostrando que, tipo assim, é para o meu prazer, ou para a minha recompensa, ou porque eu gosto de ler um livro interessante, para a minha vida não é interessante. Enquanto a gente não assumir que às vezes a gente não acha a Bíblia tão legal, e que a gente não acha o orar tão legal, a gente vai continuar nesse problema. Davi chegava para Deus e falava, ó, eu sou ruim, eu sou mau, aquieta minha alma. Ele era sincero. Você já experimentou chegar para Deus? Já experimentou, sabe? Você teria coragem de entrar nesse lugar sem e falar, Deus, olha só, vamos lá. Eu acho ela chato. Eu acho que a Bíblia é chato. Eu não entendo o que a Bíblia diz. Eu já peguei até a mensagem, não gostei também. E eu não gosto. Como é que eu faço? Mas eu quero te seguir, eu quero crescer no meu relacionamento com você, mas eu não gosto, me dá prazer por isso. Mas seja lá todo dia falando isso, não espera Ele te dar o prazer para ter que você voltar, não. Todo dia coloque isso em oração. Senhor, eu quero ter prazer nisso, eu quero ter prazer em te encontrar, eu quero achar prazer em ler a Bíblia. Então, é algo muito prático que você pode começar a fazer e é muito sincero e vai te ajudar no relacionamento com Deus. Você pode se relacionar com alguém falso? Quando você gosta? Não, eu gosto de uma pessoa falsa. Fala que gosta de mim, mas não gosta. Eu curto isso, é emocionante. Eu gosto, né? Mas aí quando a gente chega para Deus, a gente põe uma capa, né? De Senhor, Deus, nosso Pai Celestial. Então você põe um personagem que não é você. Mas você tem medo de assumir que você é perante Deus que te criou. Ó. Lucas 11, versículo 1, abre lá comigo. Aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, ele disse para os seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também
Aí a gente lê isso meio que passa batido, né? Só que pensa comigo, vamos contextualizar isso. Vocês conhecem uma pessoa, alguém que vocês conheceram, e você começa a andar com essa pessoa, e essa pessoa faz todo tipo de milagre. E um dia que você anda com uma pessoa, essa pessoa ressuscitou morto, ela curou vários e vários enfermos, não era só dor de cabeça, ele curava tudo, ele curava câncer, ele curava paralíticos levantavam, ele fazia muitos milagres, ok? E você está andando com essa pessoa, está vendo essa pessoa foi em palavras de crescimento, em profecia, de forma perfeita. Você chega no final do dia, você tem finalmente um tempo para poder sentar e conversar com essa pessoa. Sendo sincero, o que você vai perguntar para ela? Como que faz isso? Me ensina a fazer esse negócio que você está fazendo. Eu estou impressionado. Como que cura o enfermo? Como é que você profetiza? Como é que ressuscita um morto? Não é isso? E aí os discípulos viram Jesus fazendo isso tudo. Mas quando eles param, sentam com Jesus, eles chegam e perguntam. Eles chegam e pedem: Jesus, ensina-nos a orar. Por quê? Porque ele via que Jesus tinha relacionamento com o Pai dele. E que tudo aquilo que ele fazia, todos os milagres, todas as curas e tudo, era baseado no relacionamento dele com Deus. Às vezes a gente quer ser usado por Deus, às vezes a gente quer profetizar, a gente quer curar um enfermo, a gente quer fazer isso tudo, mas a gente não se relaciona com Deus. Só que Deus é muito bom, e às vezes, mesmo sem você fazer isso, Ele é misericordioso e te usa, mesmo sem entrar no quarto para orar 6 meses. Você ora para o enfermo e ele é curado. Misericórdia. E aí, a próxima vez que você orar, o enfermo não é curado, você culpa a Deus. Bem, eu orei, eu fiz minha parte. Agora é com ele. Você fez sua parte mesmo? Sua parte foi só orar para o enfermo? A tua parte não começaria antes, não? Então os discípulos detectaram que Jesus fazia isso. Ele tinha uma vida de oração. Lá em Marcos 1 fala que ele recebeu todos os enfermos da cidade dele. Pensa, gente. Imagina todos os enfermos da sua cidade na porta da tua casa. Pensou? Tem muito enfermo na cidade ou não tem? É um bocado, né? Aí ele fala que não só os enfermos, ele recebeu também os demoniados. Tem demoniado aqui? Aqui não, aqui, né? Aqui na cidade, né? O assunto é na cidade. Aí o pessoal levanta, tem aquele rapaz ali, ó. Aí não me culpa, ele perguntou: tem demoniado aqui nesta cidade? Sim ou não? Imagina se você recebesse todos os enfermos endemoniados na porta da sua casa, você orasse um por um. Imaginou? É orar um por um, gente. Não é fazer fila, sacou? Assim, da coluna aqui, tem 2 cabeças aqui, cadeira de rodas aqui, aí faz uma oração só para fila. Não era isso. Ele orou por cada enfermo e expulsou cada demônio. Um dia inteiro fazendo isso. Imagina se você fica um dia inteiro fazendo isso. Chegar à noite, você vai fazer o quê? Vai ler a Bíblia. Alguém lê a Bíblia? Claro que não. Assim, estou com crédito com Deus agora. Eu passei o dia inteiro por um monte de enfermo, expulsando demônio. Agora eu estou de boa aqui, vou ver Fantástico, vou ver futebol, vou fazer qualquer coisa, mas eu já estou bem. Eu posso ficar 6 meses já sem buscar Deus, porque eu já estou com crédito. Mas aí fala que de madrugada, ainda bem cedo, depois daquele dia, ele saiu, subiu ao monte para orar, para ter comunhão com o Pai. E a gente olha e fala: Jesus fazia muitos milagres, eu não faço. Afinal de contas, Jesus era Jesus, né? Não. Jesus era 100% homem. E 100% Deus. Mas ele era 100% homem. Então, por que ele conseguia fazer aquilo? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Lá no tanque de Betesda, aí você imagina, esse mesmo Jesus que curou várias pessoas, num dia só, chega no tanque de Betesda, que era tipo o hospital da época, tipo o hospital público da época. E aí o Deus lançava as armas lá uma vez por ano e uma pessoa era curada. Aí chega esse mesmo Jesus que cura várias pessoas, já tinha curado vários enfermos e vai nesse lugar. Ele podia curar todo mundo, podia ou não podia? E aí ele vai lá e cura uma pessoa só, não disso? Só uma pessoa. Se você tivesse o poder que Jesus tem para poder curar, se Jesus não orou por um enfermo e ele não foi curado, todos os enfermos que Jesus orou foram curados. Imagina com um currículo desse, você, todo enfermo que você já orou foi curado, você chega no hospital, o que você vai fazer? Orar para todo mundo.
para todo mundo ser curado. Jesus vai lá e ora pelo mundo. E aí uma pessoa é curada. Ele pergunta, mas por que você curou uma pessoa só? O que ele disse? O que ele disse? Qual foi a resposta dele para ele curar uma pessoa só? Porque ele só fazia aquilo que via o Pai fazer. Onde ele via o Pai fazer? Aonde? Ele só fazia aquilo que viu o Pai fazer. Por quê? Onde que ele ouvia isso? No relacionamento dele com o Pai. Agora, se Jesus precisava se relacionar com Deus, imagina nós, né? Jeremias 23:18 diz assim: quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Você tem acesso ao conselho do Senhor. Eu acho que eu já falei isso aqui no ano passado, mas eu vejo o conselho do Senhor com aquela mesa de reunião de Roberto Justus, lembra do aprendiz? É uma mesa de reunião, uma mesa de tomada de decisões. E aí ele está sentado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles convidam a entrar nesse lugar, no conselho do Senhor, para ver e ouvir aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer fazer. Todo dia de manhã você pode entrar nessa sala, nesse conselho, onde você é bem-vindo, você é convidado a estar lá, e você senta junto com o Pai, o Filho e com o Espírito Santo, e fala, e aí, o que faremos hoje? Qual é a boa de hoje? Vamos curar os enfermos? Quem é a pessoa que eu vou curar? Como é que ela é? Me passa aí o relatório para quando eu achar essa pessoa orar. Eu preciso perdoar quem? Eu preciso... O que eu vou pregar na nossa reunião? Que música que eu vou cantar naquele culto? Quem entrará no conselho do Senhor para ver e ouvir aquilo que Ele está dizendo? Mas existem coisas que atrapalham a gente de estar lá. E a gente enche a igreja do entendimento da necessidade de que nós temos de orar. E aí vocês entendem essa necessidade de alguma forma. Mas quando vão fazer isso, a coisa não acontece. E é sobre isso que eu quero tirar um tempo para falar com vocês, que são, eu chamaria de crônicas de uma vida de oração. Existem crônicas da vida de oração que talvez aconteçam com vocês. Talvez não. Mas são coisas que impedem a gente ter vida de oração. E para a gente conseguir ter uma vida de oração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ele tem que dar o que está dando errado, para corrigir o que está dando errado, para poder caminhar no certo. Beleza? Vocês estão aí? Tênis está? Pode ficar tranquilo aqui? Tem alguém dormindo? Ah, meu Deus. Primeira coisa que atrapalha nosso relacionamento com Deus: emocionalismo. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. A gente vocês são mais quietinhos, mas nós como brasileiros em si, nós temos um sangue quente, a gente é emocionalmente influenciado, a gente fica empolgado, a gente cai, já viu? Tipo assim, eu gosto de, não sei se eu poderia estar falando isso aqui, e está filmando, então eu vou usar um outro exemplo. Existem bandas, por exemplo, como Delirious, que nem existe mais, mas enfim. E aí esses caras pegam e tocam lá na Inglaterra. E aí, na melhor música do CD, o público hiper, mega, ultra empolgado está assim, ó. Já viu? Show de uma banda que você gosta que o público está assim? Tem várias bandas que isso acontece. Aí vê um show nos Estados Unidos, o pessoal está assim, ó. Já viu um jogo de futebol nos Estados Unidos? Os caras assistem os jogos sentados. Todos sentados. E aí na hora que é gol, o que eles fazem? Levantam e aplaudem. Aí essa banda que você gosta vem pro Brasil. Quando ele entra no palco, ele acha que está rolando um avivamento. Mesmo que a banda seja secular. Porque assim, isso, deve ter empolgado antes de ouvir a música. Por quê? Nós somos quentes, a gente gosta de uma bagunça, a gente gosta de emoção, a gente gosta de adrenalina, a gente gosta disso. E isso é muito bom. E isso nos ajuda na nossa intensidade com Deus. Eu acredito que o brasileiro tem mais potencial para ser intenso com Deus do que um americano, por exemplo. Porque a gente é atirado, a gente não está empolgado, a gente fala coisa que tem que cumprir, a gente fala que a gente só chega para jogar, fala mesmo, e ele fala que vai fazer coisa. E quando eu era adolescente, eu falava que eu ia sair de casa, eu ia fugir de casa, ia morar com os meninos na rua, e a vida para pregar.
E achei um absurdo. E achei um absurdo quando meu pai falou que isso era um absurdo lá. Está pregando que quando a gente quer viver, você quer que a gente viva, e não sei o quê, super empolgados. Isso é muito bom para a nossa intensidade com Deus. Porém, para a nossa regularidade, para a nossa constância, isso é muito ruim. Porque a gente avalia o nosso momento com Deus baseado nas nossas emoções. Então, se a gente está empolgado, Deus está lá. Quando a gente não está empolgado, Deus não está lá também. Já percebeu? Alguma vez você estava sem empolgação nenhuma e você falou, nossa, Deus estava lá, cheio de anjo. Não. Você entra no quarto, aí você vai orar, e aí, tipo assim, a oração bateu no teto, voltou, aí você vai se almoçar. Eu vou orar. Aí quando eu vou orar, é exatamente a hora que tem um cachorro endemoniado que mora lá na minha casa. A ela que gosta de bicho já falou, não. Cachorro endemoniado não. Eu vou sair daqui. Isso não existe. Eles esperam falar, Senhor. Aí eu falei, não, então não vou fazer mais nesse horário, vou fazer em outro, porque aquele é o horário que ele late. Aí você muda. Aí naquele dia que você muda, o cachorro não late mais aquela hora. Ele faz pegadinha. Aí você pega o outro horário e aí, Senhor. E aí você se desconcentra, a sua empolgação vai embora, você fica irritado, você fica no calor, pingando suor, cheio de fome, que é na geladeira toda hora só para olhar. É tipo quando você estuda, sabe? Você começa a estudar, aí você vou lá comprar pão, você nem gosta de pão. Vou fazer um suco aqui, nem toma suco. Você começa a fazer coisas. Pô, tem um vizinho lá com a cadeira de Rude Cruz. Cara, o Rude Cruz, ele começa na hora do meu devocional, já viu o coroa cantando? Rude Cruz, seja lá muito alto. Ele vai cantar isso muito alto. E aí isso desempolga a gente na hora. Eu, pelo menos, fiquei altamente irritado com isso. Assim, caraca, dá vontade de xingar o cara cantando um de cruz, que tá de mim. E aí isso atrapalha a nossa vida de oração. Aí a gente começa a orar, e parece que nada está acontecendo. E aí a gente fala assim, eu quero te ver. Aí você não viu aquele dia e você desanimou. Porque você está muito empolgado, aí você se empolga rápido também. Assim como a gente se empolga muito fácil, a gente se desempolga fácil também. Isso atrapalha a nossa vida de oração. A questão é que nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado naquilo que a gente sente. Nosso relacionamento com Deus precisa ser baseado naquilo que a gente crê. Eu creio que Deus está ali. Eu creio que na hora que eu vou orar, Jesus está ali, ouvindo minha oração, colhendo minha oração. Independente se eu estou sentindo ou não, eu estou aqui porque eu creio que Ele está. E isso vai me fazer voltar nesse lugar todos os dias. Independente se eu sinto arrepio ou se eu não sinto arrepio. Ele está ali, Ele prometeu que estaria ali, Ele não mente, Ele vai estar ali, ouvindo e recolhendo minhas orações todos os dias. É óbvio que a gente gosta de reteté, é lógico que a gente quer entrar no quarto e ver um monte de anjo, a gente quer bagunça, é óbvio que a gente quer isso, a gente gosta, então, meu Deus, eu sofri durante muito tempo por causa disso, cara, porque eu só lia livro, eu passei, cara, uns 10 anos da minha vida, eu só lendo livro de governo. Só livro de Deus descendo, de Jesus conversando com os outros, e vários anjos, era uma loucura. Aí eu estava no quarto, não tinha nada daquilo. Aí eu assim, pô, você não gosta de mim? Você não quer fazer isso com a minha vida? E isso atrapalha a nossa vida de oração. A gente precisa estar lá porque a gente crê que Ele está lá. E a gente crê que Ele está ouvindo cada oração. Seja com a gente empolgado ou seja com a gente desempolgado. Então essa é a primeira coisa que atrapalha a nossa vida com Deus. Não se mova por arrepio, gente. Talvez a sua oração não comove você, mas a sua oração comove Ele. Ele é um Pai que tem prazer quando você aparece. Estava conversando com o Luciano e a Ana hoje. Gente, eles estão só 2 dias fora de casa e já estão com uma saudade do filho, dos filhos. Quando eles verem os filhos podem falar que fizeram a música que fizeram, mas eles continuam com saudade. Eles querem ver os filhos só de ver. Sim, mesmo que se ele pudesse aparecer aqui agora mudo e foi embora, já vale a pena. Só para poder ver, que está com saudade de olhar. E Deus é um Pai bom. Deus é um Pai perfeito.
Ele tem prazer quando você entra num lugar secreto. Ele faz festa quando você está lá. Olha, meu filho veio. Nem sei se eu poder passar 15 minutinhos comigo, mas ele veio, ele está aqui. Isso dá prazer para ele. E às vezes a gente entra num lugar secreto se esforçando para dar, para pedir a ele coisas. E para pedir que ele nos dê prazer por ele. Já viu? Senhor, me dá paixão por você, me dá isso por você. Mas na verdade ele já está tendo isso tudo por você antes. Ele está tendo prazer em te ver ali. Ele já está tendo prazer em saber que você tirou um tempo no seu dia para se relacionar com o papai. A gente precisa entender que nosso Deus é assim. Ele é bom, ele gosta quando a gente aparece lá. Segundo ponto que atrapalha: comparação espiritual. Já viu? Alguém aqui, meu Deus, vou ficar um cara bem mais velho, ninguém quase deve ter lido esse livro. Tem um livro, gente, vou nem contar quem já leu, né? Vou ficar mal. Tem um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Quantos já ouviram falar dele? Olha aí. Quantos já leram ele? Os mais velhos. Foi só, eu falei com o mais velho só porque eu ouvi um velho. E aí a gente lê esse livro, né? O livro basicamente ele fala sobre a história do Benihim, que ele chegava todo dia no devocional dele e dava um bom dia para o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Aí chegou um dia que o Espírito Santo foi lá e respondeu ele, bom dia. Interessante, né? Aí o que você faz? Entra no seu quarto todo dia e faz o quê? Bom dia, Espírito Santo. Aí não tem nada. Tem aquele grilo, né? Som do nada. Aí você fala no dia seguinte, bom dia, Espírito Santo. Não, vai acontecer. O cara demorou um tempo, aí você fica uma semana dando bom dia, acabou. Tá bem? Aí você se compara. Eu tenho um irmão chamado Gregório McNutt. Sim? Aleluia. Tem um irmão chamado Gregório McNutt. Esse cara é paixão pura. Esse cara, ele fala sobre o porquinho e os filhotes. Aí você chora e quer orar, é isso? Ele fala sobre nada com nada. Muitas vezes ele não fala nada com nada. A borboleta azul que voa sobre as plantas. Aí você fica, quero orar. E aí esse cara, ele jejua todo dia da vida. A vida dele é um jejum. Ele é nutrido à base de Gatorade. É sério, não é piada. Quando ele vai para um lugar ministrar, ele tem uma exigência. Ele quer um engradado de Gatorade. E aí tem gente que ele vem aqui. Ele pediu o Gatorade? Aí tem gente que faz o quê? Metido. Está exigindo Gatorade. Querido, você vai comprar Gatorade, mas você vai precisar comprar arroz. Você vai comprar feijão. É que agradece, é só o Gatorade. Aí você olha esse cara, muita paixão por Jesus. Esse cara é muito de Deus. Esse cara ora 8 horas por dia. Aí o que você faz? Você assim. Aí você entra no seu quarto e você começa a orar. E você ora pela sua vida, você ora pela vida da tua mãe, você ora pelo teu filho, e você ora pela igreja, e você ora pelo seu pastor. Você ora pelo Zimbábue, você ora pela África, você ora por todos os continentes, e você ora por tudo. Aí quando passou 8 minutos de oração. Meu Deus, mas ele agora foi 8 horas. Ele é um querubim. Como é que ele consegue fazer isso 8 horas, 8 minutos? E já orei tudo que eu podia na vida. Acontece ou não acontece? Aqui tem pessoas que acontecem isso. Frente, e já vendo um sorrisinho das pessoas, assim. Esse é o sorriso, né? Ele desvendou. A gente lê a Bíblia, aí você pega o livro de Daniel. Aí o livro de Daniel está falando com o anjo direto. O cara toma café da manhã com o anjo, café da tarde com o anjo, bate papo, joga bola com o anjo, faz tudo com o anjo. Só que isso começou quando ele tinha 80 anos de idade. E o que ele fez durante esse tempo? Parava 3 vezes ao dia para orar. Olha a diferença aí. Aí a gente quer ser Daniel com 20 anos de idade, sem orar, orando uma vez por ano no encontro. Aí complica, né, minha gente? E a gente começa a se comparar com essas pessoas, e a gente quer viver no nível que essas pessoas vivem, só que elas estão há anos na frente. E a gente quer viver isso. E a gente não respeita o nosso tempo, a nossa maturidade, o passo a passo. Quer? Assim, se tiver um desejo de se suicidar, é só você ler de um médico. Você vai fazer isso fácil. O cara dormia às 8 horas da noite, acordava às 4 da manhã.
orava das 4 da manhã até as 8 da manhã, saía de casa, aí ganhava a matéria toda para Jesus, voltava para casa e escrevia livros sobre provas medicinais. Né? Era dado tempo de fazer isso. John Wesley. Aí você olha e diz, meu Deus, eu não sou nem cristão. Leia biografia, você vai querer. Leia a Ordem da Fé para você ver o que acontece com a sua vida. Aí você entra numa autocomiseração muito grande. Aquilo não te anima para ser igual a eles. Aquilo te deprime, tipo, nunca vou ser isso, vou me matar aqui. Porque você se compara com eles. Só que aí vai ver a história deles, eles são muito radicais no que eles estão querendo. O John Wesley, por exemplo, ele tinha a ordem, né? Ele botou uma ordem para ele mesmo que ele tinha que dormir todo dia às 8 da noite. Um dia ele chega em casa às 8h05, atrasado 5 minutos. O que ele faz? Dorme na escada. Não chegou nem à cama, porque ele já estava atrasado. Ele entrou em casa e dormiu na escada. John Wesley fez isso. Por isso que ele é meio metódico, né? Metodista, né? Dá para sacar, dá para começar a entender as denominações que existem. E aí se compara com eles. Outra coisa que atrapalha, condenação. Esse eu acho que é o principal. Dia 31 de dezembro, o Dia Internacional das Promessas. Sim ou não? Chega na virada. Senhor, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou te buscar, eu vou orar 8 horas por dia sem cessar. Esse ano eu vou fazer isso e aquilo. Esse ano eu vou entregar o seu chamado. Esse ano, é isso? 31 de dezembro é o Dia Internacional da Promessa. Dia 1º de janeiro é o Dia Internacional da Condenação. Você vai dormir no dia 31, tarde, né? Aí dia 1º você já acorda cedo, aí pronto, já condenou. Tipo, eu não vou viver mais. Eu prometi que ia fazer, hoje é dia 1º, eu já não consegui orar, acabou. E aí a gente começa a ficar condenado. Várias coisas que a gente promete para Deus, a gente não consegue cumprir. Vários erros que a gente comete na nossa vida, nos impedem de estar diante de Deus. Eu vou falar um pouco mais sobre essa noite. Quem não vai estar na noite? Que legal. Qual é? Perdoado. Dessa vez eu perdoado. Mas aí a nossa condenação faz que a gente não entra nesse lugar. Aí a gente vai um dia. Aí falta o dia seguinte da nossa oração. Aí a gente está condenado, se acha que toca para você voltar lá depois de novo. Aí você fica muito tempo sem ir. Aí quando você volta porque você tem que pedir alguma coisa para Deus. Aí você se sente pior ainda. Você está voltando por interesse. Aí a tua vida com Deus é baseada numa condenação e você fica se auto-intitulando hipócrita o tempo inteiro. Condenação. Às vezes você tem algo na sua vida que precisa ser acertado, um pecado que ainda não foi resolvido, e aí você acha que você primeiro tem que consertar esse pecado para depois você estar diante de Deus. Não, eu não tenho direito de estar diante dele. Eu não posso estar lá todos os dias. Eu preciso me consertar. Enquanto eu continuar cometendo esse pecado e indo lá, eu sou um hipócrita. Então eu tenho que acertar minha vida para estar diante dele. Não, isso é uma mentira. Na presença dele é que você vai encontrar a cura para o seu pecado. É na presença dele. É chegando diante dele do jeito que você está, cometendo o pecado que você está cometendo. Quantas vezes forem que você cometeu esse pecado, mas é diante dele que você acha cura e não fora dele. Você não vai conseguir se santificar sozinho. Não, tem que ter santidade, viu? Aí quando joga você fala de santidade, né? Então só que a impressão que dá é que é algo meio legalista, que você tem que se esforçar para ser santo, porque ele é santo. E aí você tem que se posicionar, e aí tudo é você que tem que fazer. Daí depois quando você estiver bom, você procura Deus. Isso é uma mentira. Procure Deus. Tenha relacionamento com Deus, que você vai ficar constrangido de continuar cometendo os pecados que você comete. O Espírito Santo vai gerar esse arrependimento em você. O Espírito Santo vai te fazer mudar. Por exemplo, ontem à noite, quantos aqui sentiram a presença de Deus? De fato, sentiram? Na hora daquele momento, você conseguia pensar em pecado? Por quê? Porque a presença dele nos supre muito mais do que o pecado. É muito mais prazeroso e a gente não quer sair daquilo. É na presença dele que a gente encontra força. Para quando a gente sair, a gente não querer pecar.
Quem santifica Ele? É na presença dEle. Quando a gente está na presença dEle, tudo que a gente não quer fazer na vida é pecado. Porque a presença dEle é agradabilíssima. E imagine se a gente viver sempre consciente da presença dEle. Não viver todos os dias com a presença dEle. Porque com a presença dEle ele já vive. Só que a gente não tem consciência disso. A gente esquece disso. Isso está sempre dentro de você. E isso que cura você dos seus males. Então, coisas que atrapalham a sua vida de oração: emocionalismo. Qual foi a segunda coisa que eu falei? Comparação espiritual. Depois, ponderação. E o último, formalidade. Falta de intimidade. Falta de intimidade. Formalidade significa falta de intimidade. Quando você encontra com uma pessoa que você não conhece, você é muito mais formal do que normal, não é isso? Oi, prazer. Ou então, oi, bom dia. Para quem você conhece, nem bom dia dá. Não é isso? Você fala como um amigo, como alguém que você conhece. Não existe formalidade. E a gente começa a ver que a nossa vida de oração e do nosso relacionamento com Deus está sendo afetado quando a gente começa a querer ser formal com Deus. A gente começa a querer botar aquela capa, aquela máscara para Deus, para fingir que a gente está melhor do que a gente está. E aí você vê várias igrejas, várias pessoas nas igrejas, orando por um Deus que é muito distante. Você já viu? A pessoa está falando normal, como eu estou falando com vocês, mas na hora que ela vai orar, ela põe um modulador de voz e ela começa a ficar assim. Senhor! Aí começa a usar palavras antigas, já viu? Voz. Eu vos falo, Senhor. Aí tem que ter esse movimento muito bem, né? Eu vos falo, Senhor. O que é isso? Por que você mudou a voz? Por que você mudou a entonação? Por que você mudou o seu jeito de falar? Por que você está falando voz? Por que você está falando mancebo? Por que você está falando convosco? Palavras que você não usa no seu linguajar normal, no seu dia a dia. Porque você está tratando Deus como alguém distante. Um Deus que você não tem intimidade. E aí, esse estilão que eu mostrei é um estilão mais pentecostal. Mas ontem a gente estava falando disso aqui no primeiro dia, que a nossa tribo tem as nossas linguagens também. Então você chega diante de Deus e você começa a falar todas as gírias que a gente usa. Chamamento, Senhor, Espírito de sabedoria, revelação. Você nem sabe o que é sabedoria e revelação. Mas você fala porque é bonito, as pessoas têm falado sobre isso. E é legal orar sobre isso e nos dá uma mentalidade profética e não sei o que. Você começa a usar um linguajar distante com Ele, porque você não tem intimidade com Ele. Como que você fala com o seu pai? Como você fala com alguém conhecido? Alguém chega para o pai e... Com licença, pode me dar um real para pão? Adeus em sua presença para lhe pedir um real para pão. Obrigado. Alguém faz isso? Se você faz isso, seu pai está estranho pra caramba. Você não deveria fazer. E seu pai é mais estranho que ele deixa você fazer. Ninguém fala assim com o pai. Por que a gente fala assim com o nosso pai que está no céu? Se eles falam com o pai, ele não é um fantasma. Lembra? Ele é uma força. Ele é um pai. Ele é uma pessoa que tem carinho pela gente. Por que a gente fala desse jeito? A gente precisa falar com ele como um amigo, como um pai, que já até sabe o que a gente vai pedir, onde a gente pedir. Ele já está preparado, você vai escandalizar ele na hora que você pedir o que você quer pedir. Ele já estava ligado que você vai fazer isso. Então essas coisas parecem bobas, algumas engraçadas, só que, mesmo que na teoria a gente não queria, a gente explicaria da forma certa. No fundo, a gente se relaciona às vezes com esse Deus aqui, com Deus formal, um Deus que não quer fazer na minha vida o que Ele fez com a vida de grandes homens. E lembra o primeiro dia quando eu falei que a gente vai montando um quebra-cabeça de quem a gente acha que é Deus? A gente monta. Isso tudo que eu falei, isso acontece com vocês e acontece comigo também, tá, gente? Se isso acontece com a gente, é porque em alguns momentos da vida a gente montou o quebra-cabeça errado. A gente colocou peças que não são peças de Deus. E quando a gente adora esse Deus, a gente está idolatrando um Deus errado. A gente não conhece o verdadeiro Deus, o que Ele sente, como Ele pensa e como Ele quer se relacionar com a gente. Eu quero ser bem prático. Como desenvolver então uma vida de oração? Se você já desenvolve, não vou fazer essa pergunta para levantar a mão, para não constranger os que não vão levantar a mão.
Mas, se você já tem uma vida de oração, ajude as pessoas que querem viver. Ajude, auxilie. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é: procure alguém agora, rápido, em silêncio, né, para um momento de intervalo, que você vai bater papo com alguém. Alguém que você tem algum relacionamento, uma confiança. Procure essa pessoa, não precisa ser um líder seu, não. Um amigo que você confie, que você goste. Procure essa pessoa aí agora. Um com um, tá? Já. Primeira coisa, preste bastante atenção em mim. Primeira coisa que a gente precisa para ter uma vida de oração é muito simples. Ter um tempo com ele. Ter um horário marcado para estar com ele. Pense comigo. Você conhece alguém muito interessante. Você é uma menina e conheceu um homem muito bonito e muito charmoso, muito cheiroso, e é um homem de Deus e tudo mais. Aí você encontrou esse cara e deu aquela... Viu? Andar a paixão chegando, né? Batendo, o cupido, né? A flechada. Aí você chega para essa pessoa e fala assim: oi, tudo bem? Gostei muito de você. A gente se esbarra por aí. Porque a gente se vê. É assim que você faz? É orgânico. É orgânico, né? Assim, na hora que Deus quiser que a gente se encontre, a gente vai se encontrar no mesmo lugar, no mesmo horário. É isso? É assim que você faz? Não, né? Quando você tem interesse por alguém, o que você faz? E aí, beleza? Pô, vamos marcar. Tá junto? Pode ser uma marcar no shopping, 6 horas, tal dia, não é isso? Por quê? Para você conhecer aquela pessoa, você precisa estar com aquela pessoa, obviamente. Você precisa ter um tempo com essa pessoa. Com Deus, a mesma coisa. Você quer ter um relacionamento, gerar um relacionamento profundo com Ele, você tem que ter um dia e um horário para fazer isso. Não pode deixar, não, Fábio, mas não existe esse negócio de tempo para buscar a Deus. Eu oro o dia todo. Eu oro o dia todo significa, eu não oro nunca. Eu oro o dia todo, quando eu estou no ônibus com medo do assaltante, eu oro, Senhor, me guarde. Aqui não tem. Lá no Rio que tem. Aqui só tem pessoas boas. Aí você não marca um horário com Deus. Você fica orgânico. Você deixa aberto aí. A gente vai se relacionando e tal, quando der uma namorada. E isso não funciona na prática. Você precisa ter um dia e um horário para estar com Ele. Um dia certo e um horário certo para estar com Ele. Então, vira para essa pessoa, pense durante 1 minuto. Não é para bater papo, não é para contar piada com ele, não é para falar de outras coisas que vai fazer depois. É para falar só sobre o assunto que a gente está tocando. Você vai virar para essa pessoa e vai falar assim: olha, eu estou pensando aqui no meu dia, eu acordo 7 horas da manhã, eu tenho que sair de casa às 7h30. Então o horário que eu tenho para Deus seria às 7. Eu tenho que acordar meia hora antes para me arrumar e ter esse tempo com Deus. Não, Fábio, não funciona de dia. Ok, à noite, você chega em casa que horas? 7? Então 7. Aí, chegar em casa vai deve funcionar ruim. Vou pegar, vou descansar 1 horinha, depois eu vou jantar. Ou 9h30 é um horário bom. De 9h30 até as 10 é um horário que é legal para mim. Então você vai pensar no seu dia a dia normal, que hora você acorda, que hora você dorme. Você vai fazer todo esse cálculo e vai chegar à conclusão da melhor meia hora que você tem para dar para Deus. Ok? E aí você vai falar para essa pessoa que vai falar um para o outro, né? Olha, o meu melhor horário é tal. E assim, é um dia, né, gente? Porque dia é todo dia, né, meu amado? E domingo não tem férias, né? Então, se você está afim de conhecer a pessoa, né? Eu morava no Rio, e na São Gonçalo. São cidades próximas, mas, assim, não tão próximas. Para vocês é longe para Dedéu, 15 minutos é longe. Então a gente morava quase no país. Assim, dá vontade de estar com ela todo dia. Você, não, eu fico com ela tipo sábado, domingo todo de boa aqui. Não, eu quero estar com ela domingo também. Então com Deus vai fazer a mesma coisa. Então você vai virar a pessoa que está do lado e falar qual é o melhor horário para você estar com Deus. Já. Foi? Todo mundo falou horário? Já viu quando a gente fala que precisamos viver igreja? Não é isso? Aí você pega e deixa tudo para o líder fazer. O líder tem que cobrar isso todo mundo. O líder tem que cumprir isso todo mundo. Hoje é o dia da sua libertação, querido. Não queremos viver igreja? Precisamos suportar uns aos outros. Em amor, ajudar uns aos outros, somos um corpo. Não é isso? Então,
a sua missão que ouviu o horário da pessoa que está do seu lado é cobrar ela com amor. Amém? Com carinho. Então você vai fazer o seguinte, preste atenção, você vai combinar um dia específico com essa pessoa, por exemplo, toda sexta-feira eu vou te ligar e vou perguntar como é que foi essa semana. Com amor no coração. Mesmo que você tenha feito, a pessoa não fez, você sente melhor do que ela, ajuda ela. E você vai perguntar, tipo, tudo bem? E aí, funcionou essa semana? Como é que foi? Essa sua semana com Deus? E aí, querido, você vai ser sincero. Não precisa mentir. Porque senão a pessoa achar que está bem e vai nem orar por você. Ah, show. Olha, essa semana eu só consegui fazer um dia. Amém. Que bom que você teve um dia com ele. Mas vamos tentar. Pô, não estou conseguindo para mim todo dia da semana. Eu não estava acostumado. Então é muito difícil do dia para a noite. Ok. Vamos ver essa semana que vai entrar agora, então, se você consegue aumentar isso para 2 vezes. Aí você liga na próxima, você conseguiu 2? Consegui. Uau, que bom. Que legal que você conseguiu. Como é que foi? Ah, foi assim, sim. Ah, foi chato. Parecia que o coração estava batendo no teto. Ou não, foi legal. Apareceu vários anjos lá, ele pegou a festa lá. Legal. E aí você vai fazer isso sempre. Olha a pessoa que está do lado aí. Você está respondendo. Olha para a pessoa que está do lado. Eu não vou mandar você falar nada, mas olha. Então, essa pessoa vai te ajudar a ter uma vida com Deus. Essa pessoa vai te ajudar a crescer nisso. Ela tem essa responsabilidade como igreja. Ela não precisa ser mais madura do que você para fazer isso, gente. Uma criança consegue te ligar e perguntar: e aí, conseguiu orar? Você não precisa ser maduro. Não, eu não vou falar, vou orar porque eu sou maduro na fé e eu estou pensando. Não. É só fazer uma pergunta e falar: pô, te incentivo vai conseguir. E aí nisso você vai dar a vida para o seu irmão para que ele consiga fazer isso. Você vai ter amor por ele, para que ele precisa conseguir. Teve uma época que o irmão lá da nossa comunidade ele não conseguia. Não conseguia de jeito nenhum. Porque eu não conseguia acordar cedo. E aí eu tinha conversado com ele que eu estava chegando num ponto que eu ia para o trabalho dele todos os dias de manhã. Que hora você abre a sua loja? 10, então 9 eu chego lá, a gente marca 9. Porque se ele não tiver, eu vou estar. Então ele não vai me deixar lá no vácuo. Ele vai ter que ir porque eu estou lá. Aí, filho, espera, né? E a gente ora junto, durante uma semana. A gente fica orando junto, até você ir pegando o ritmo. Dê a vida para o seu irmão aí. Dê a vida para ver ele crescer com Deus. Isso é igreja. Isso é um dos aspectos da igreja. É ser um corpo, é um ajudar o outro. Amém? Então você tem um horário. E agora, mais rápido que você fez isso, você vai pensar no plano B, num segundo horário. Sabe por quê? Porque quando você marcar no teu horário, o inferno levanta. Sacou? E levanta furioso, que nem uma boa da música Luciana. Mas ele levanta com fervor para você não conseguir fazer. Tudo acontece, se o teu celular vai tocar exatamente na hora, assim como o cachorro do meu vizinho late, assim como o meu vizinho que está cantando de cruz, né? Isso tudo acontece na hora que você marca o tempo com Deus. Vai ser a hora que você vai lembrar, você tem que botar o frango para descongelar, sabe? As coisas de mulher, passa assim. Essas coisas não vêm na tua cabeça nessa hora. E aí você não vai conseguir ter o teu tempo. Então você tem que ter um tempo, um segundo tempo. Falaram? Tem horário B? Você vai se comprometer perante todos que estão aqui que você vai ajudar essa pessoa que está do teu lado, sim ou não? Sim. Amém. Façam isso, gente. Isso é poderoso. Isso ajuda. Isso ajuda até o querido e amado líder de vocês. Para não tentar fazer isso com 500 pessoas. Você também, né? Então, você não vai tentar fazer isso com 300 pessoas. Eles vão se ajudando. Você vai só conferindo como é que está funcionando. Ok? Só que tem um problema. Quando a gente tem um horário, quando você tem um horário, você tem um dia, você já tem tudo certo. Agora você vai entrar lá no lugar secreto. Aí você entra no lugar secreto e cola aquele probleminha que a gente comentou, que você não sabe orar. Ou então você ora por tudo que você tem que orar na vida e demora 5 minutos. Acontece ou não acontece? Acontece. O que eu vou fazer minha hora no quarto de Deus?
Ontem, no primeiro dia, ele estava ali, ele subiu dali, está lá. O Estevão falou que uma oração de 1 minuto e meio já é longa, não é isso? Fica 1 minuto e meio falando, já é um bom tempo para você fazer uma oração coletiva, já é algum tempo, né? Pode cansar a pessoa que está ouvindo. Imagina meia hora orando. Você tem que ter um bom estoque, né? Então, para isso, eu quero dar um segredinho para vocês, chamado lista de oração. Quem tem lista de oração aqui? Levanta a mão. Poucas pessoas têm lista de oração. Isso é perfeito. Vocês encontraram a solução do problema de vocês. Lista de oração é uma maravilha, porque você vai ter o que orar sempre. E eu vou ensinar vocês a fazer uma lista de oração. Se você tiver com papel e caneta, anotem. Isso ajuda mesmo, gente, de verdade, a ter uma vida de oração constante, mais do que intensa, mas constante, nunca para. Lista de oração. Quando você entra num lugar de oração, você tem coisas que eu tenho certeza que você ora. Eu estou parecendo tipo revelando as coisas, né? Mas você vai ver como é que você ora. Eu vou dar só 5 pontos. Você nem sabe, mas você ora, toda vez que você ora por esses 5 pontos. E aí você vai só esquematizar isso, eu vou dizer como. Então, o primeiro ponto de uma lista de oração. Assim, existem vários tipos de lista, vários listas, mas essa é a básica e é assim, perfeito. Primeiro ponto da lista: intimidade. Todo mundo que ora por intimidade. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero te ver. Senhor, revela-me mais do que você é. Ou seja, sempre quando você ora por intimidade, para conhecer mais a Ele. Aí, para você não só orar por isso, o que você faz? Pega um versículo que fala de intimidade e lê esse versículo e ora em cima desse versículo. Então, por exemplo, eu separei aqui Salmos 42, versículo 1 e 2. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo. É um versículo de intimidade. Aí você pode pensar: poxa, minha alma não anseia tanto assim por Ele. Não sei. Aí você é condenado a achar que não sei porque você não consegue viver. Mas você não viver não significa que você não queira Deus. Você não viver significa que você ainda está imaturo. Você precisa crescer em maturidade no relacionamento com Deus. Mas não significa que você não ama Deus. Eu não amo a Deus porque... Não, você ama Deus. Você ama Deus. Tanto que você fica condenado porque você não está fazendo mais. É porque existe algo que você queria estar dando mais para Ele. Mas você precisa se organizar para isso. E aí você pode pegar essa passagem e pode pegar várias outras. Sabe onde é que você acha bastante versículos assim? Tem um negócio chamado Google. Já ouviu falar? No Google. Ele é uma bênção. Você chega com assim, versículos sobre intimidade. Sério? Aparece vários versículos sobre intimidade lá. Pode ir lá, não vai ficar chateado se for no Google. Ele está feliz, tá? Você está querendo orar. Beleza? E olha, versículos de intimidade. Sério mesmo. Vem muitos versículos sobre intimidade. Aí você pega um deles e põe lá, ou 2 deles e põe lá. E aí você pode ir orando em cima desse versículo. Senhor, eu quero conhecer, eu quero reconhecer quem você é. Poxa, Deus, eu tenho estado aqui do lado, às vezes eu não tenho tempo de olhar para quem você é. Eu quero uma revelação maior, assim como uma costa ser curada, assim como uma costa. Como assim uma costa ser curada? E aí você começa a meditar nisso. Você pode pesquisar sobre isso. O que é uma costa? É um carro? É porque eu estou com os irmãos, gente. Eu estou perto dos irmãos, estou aprendendo a fazer piada. A minha alma tem sede desse dia. Senhor, aumenta a minha sede por você. Aumenta a minha fome por quem você é. Você já começa a estender um pouquinho mais a oração. Porque já botou 1 ou até 2 versículos ali. Beleza? Segundo ponto. Poder. Todo mundo que ora por poder. Senhor, usa-me. Senhor, me dá unção. Senhor, libera dons. Senhor, que eu possa curar enfermos. Que quando eu orar alguma coisa sobre a igreja, que aquilo tenha poder para poder acontecer. E tudo mais. Todo mundo que ora para ter poder. Ora para poder fluir de alguma forma sobrenatural. Ou para ter unção para pregar. Para ter unção para cantar. Para ter unção no trabalho. Não é isso? Poder, cura, profecia. E aí você pode pegar um versículo sobre isso, 1 Coríntios 4:20, por exemplo. Porque o reino de Deus não consiste
em palavras, mas em poder. Senhor, nós temos falado tanto do Teu reino, nós temos cantado tanto sobre o Teu reino, mas que isso não seja só da minha boca para fora, Senhor, mas que realmente eu experimente o que é um reino de poder, que eu possa manifestar esse reino de poder. Você já começa a abrir mais a sua oração. Terceiro, caráter. Todo mundo que ora por caráter. Senhor, muda meu coração. Senhor, me dá integridade. Senhor, me dá pureza. Senhor, que eu largue aquele pecado que eu tenho cometido. Senhor, molda, eu quero me parecer mais com você. Senhor, molda esse meu caráter, eu tenho que ficar tão irritado. Você pode orar por isso, Senhor, me dá santidade. Me dá o teu caráter. Você pode orar por isso. E você sempre ora por isso de alguma forma. Romanos 12:2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, só nesse versículo você consegue ir aprofundando sua vida de oração. Você pega aqui, ó, não vos, tem versões que falam, não vos conformeis com este mundo. Senhor, o que é conformar com o mundo? Sabe que eu tenho me conformado com o mundo? Preste atenção. Conformar e concordar são duas coisas diferentes. Só alguém que concorda com prostituição, eu acho que até tudo bem, é de Deus isso. Não, né? Ninguém concorda com isso. Ninguém concorda com sites pornográficos, com revistas pornográficas, por exemplo. Alguém concorda? Não, acho que é aberto, está ali refletindo a glória de Deus. Ninguém pensa isso. Se pensa, está errado, querido. Então você sabe que está errado, mas não é isso que esse versículo está falando. Está falando para você não se conformar. Sabe o que significa isso? Eu não concordo com prostituição, eu não concordo com essa exposição que existe das mulheres hoje. Certo? Aí você depois, não estou querendo ser legalista e falar que o programa é proibido, mas pensa, aparecem muitas nádegas. Está filmando, gente. Sendo educado. Cheio de nádegas no programa. E aí você não concorda, mas de alguma forma você está sendo conivente com aquilo. Você está vendo? Eu não concordo mais, tem uns quadros engraçados, né? Então eu vou ver o programa todo. Aí passa isso, eu mudo de canal, ou olho também porque isso me afeta com o Espírito Santo. Você está se conformando. Você está aceitando aquilo de alguma forma. Eu não concordo com o casamento gay. Eu não concordo com isso. Eu sei que isso não é de Deus. Mas aí você na sua faculdade tem um amigo que é gay. Tudo bem, não tem problema você ser amigo dele. Você deve inclusive ser para poder influenciar de alguma forma. Mas aí você chega para ele e fala assim: e aí, como é que está lá com a namorada? Está bem? E aí, o que está rolando? Você está se conformando. Você não concorda, mas você já acha isso como algo natural. Quantas coisas será que a gente não faz isso? Com quantas áreas a gente não faz isso? E aí, um versículo, isso foi a primeira frase do versículo. Olha quanto tempo você consegue ficar orando. Você consegue ficar refletindo sobre isso. Será que eu tenho feito isso? Mas transforme-se pela renovação da nossa mente. Senhor, que minha mente seja renovada. Renovação da mente. O que é renovar a mente? É tirar a mente e botar outra? De alguma forma. Como que isso funciona? Você medita, você fica pensando, você fica viajando nisso. E aí você vai orando para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cara, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas Ele fez algo. Por que não está abrindo as portas para eu fazer isso? Não sei, mas eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu confio em Ti, Senhor. Ou confio que você faça a sua vontade. Olha quanto tempo você gasta no versículo. Já deu para orar mais de 5 minutos, sim ou não? Ponto 4. Senhor, me dá sabedoria para poder tomar essa decisão. Faço faculdade disso ou faço daquilo? Senhor, me dá sabedoria para decidir o que eu vou fazer na igreja. Eu me envolvo com isso ou me envolvo com aquilo? Senhor, eu vou fazer isso aqui na minha vida ou eu vou fazer aquilo na minha vida? Como é que eu aconselho aquela pessoa em relação àquilo? Eu aconselho para ela fazer isso aqui ou para ela largar isso? Pede por sabedoria. Aí a gente abre o 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dará livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Ele vai dar livremente, de boa vontade. Você não precisa nem ficar insistindo de jeito chato. Vamos mudar essa lei, vamos mudar essa lei. Calma, querido, eu quero dar livremente, de boa vontade. Eu vou dar. E você pede para ele, você olha em cima disso. E quinto ponto, intercessão. Sempre quando oramos, nós intercedemos. O que é intercessão? Se colocar entre duas realidades, entre Deus e alguma coisa. Intercessão é quando você ora por alguém. Senhor, abençoa fulano. Senhor, cura fulano. Senhor, abençoa a nossa cidade. Tudo isso é intercessão. Toda vez que você ora, você intercede de alguma forma. Você pede por alguém. Você clama pela vida de alguém. Você ora pela vida de alguém. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões. O que é orar no Espírito? O que essa passagem está falando sobre orar no Espírito? O que será que quer dizer isso? E você começa a pensar, você começa a meditar nisso, você começa a orar. Viu como é que é o pior? Você consegue ficar meia hora fácil, mas fácil de verdade. Se você fizer isso aqui durante uma semana, na segunda semana você vai ter que remanejar seu tempo. Porque você vai começar a perceber que meia hora é muito pouco. E é verdade. Começa a ficar pouco. Assim, cara, meia hora não está dando para nada. Porque às vezes tem outras coisas que você quer fazer no seu emocional também. Mas isso vai te garantir que você vai ter sempre o que falar. Ah, Fábio, mas isso aí está muito quadrado. E no dia que Deus chegar e eles começar a mostrar várias coisas, aí você pega a sua de oração e joga no lixo aquele dia. Sim. Deus fez alguma parada diferente, é na hora. Está empolgado e quer ficar lá só fritando? Frita, querido. Mas se acabar de fritar em menos de meia hora, aí você recorre aqui, ó. Entendeu? Se ele falar uma coisa diferente, bate com o que ele falou. Se ele agir de forma diferente, vai para o que ele está fazendo. Mas naquele dia seco, chato, sabe? Você não está no fim. Segue a de oração. Gente, 99% das vezes que eu entro no meu quarto para orar, eu não sinto absolutamente nada. Maravilha, né? Não sinto arrepio, não sinto nada. Na verdade, 99 não. Nos últimos anos aumentou um pouco. Foi para 97. Então, uns 3% aí que Deus faz um negócio bem legal.